Ele achou que podia passar por cima. Bam Bam mostrou que a vingança era doce. Ponto é, não seja cuzão, e você não vai ter que lidar com merda. Essa é uma história longa, então se ajeite e relaxe. Eu adoro esse sub, e comecei a perguntar para meus amigos sobre ótimas histórias de vingança. Essa veio do meu chefe, que mora na cidadezinha onde aconteceu. Para situar, muitas décadas atrás, Barney e Betty imigraram da Europa e compraram uma fazenda. Alguns anos depois, eles tiveram filhos e patrocinaram Wilma, que veio do velho continente para ser babá. Ela conheceu Fred, um rapaz da região, se apaixonou e se casou. Wilma continuou como babá, e Fred trabalhou como fazendeiro. Os filhos deles e os filhos de Barney e Betty cresceram juntos, e era praticamente uma grande família unida. Os anos passam, e Barney e Betty decidem vender os campos da fazenda para o fazendeiro Frank, mas mantiveram o terreno onde ficava a casa. Eles ganharam o suficiente com a venda para construir uma casa nova e bonita, e fizeram o zoneamento das linhas de propriedade. Eles dividiram o lote em 2 parcelas, uma para a casa nova e outra para a casa existente, que eles deram de presente para Fred e Wilma como reconhecimento por seus anos de serviço dedicado e amoroso. Ambas as casas compartilhavam um poço e um campo séptico. Mais tempo se passou. Barney e Betty faleceram, e sua casa foi herdada por seu filho, Bam Bam. Fred também faleceu, e Wilma ficou na casa. Ela era um anjo. Todo mundo na cidade a conhecia e a amava. Ela era como a vovó da cidade. Ela era ativa na igreja e adorava fazer sapatinhos de crochê para qualquer pessoa na cidade que tivesse um bebê. Infelizmente, Wilma também faleceu, e sua casa foi herdada por sua filha Pebbles. Ela estava bem estabelecida em uma cidade metropolitana próxima e tomou a decisão de vender a casa. E assim começa. Para dar uma ideia melhor da situação, aqui é um diagrama aproximado. A parcela à venda é a parte amarela, que faz fronteira com uma área de parque protegida, e é delimitada pela terra de Bam Bam e pelos campos do fazendeiro Frank. Foi comprada por um construtor da cidade, que chamaremos de Dick. O nome combina com ele. Ele queria como um refúgio no campo, pois já tinha um lugar na cidade. Ele conseguiu aprovação para melhorar o lugar, e seus planos eram converter o celeiro em uma garagem para vários carros com um man cave e um apartamento no que era o sótão. Ele começou demolindo a casa, com planos de substituí-la por uma casa maior e mais moderna. A casa foi demolida, e a nova construção foi iniciada. A parte inferior do amarelo representa uma entrada muito estreita. Entre essa entrada e o campo do fazendeiro Frank, havia uma vala de drenagem. Então, os empreiteiros começaram a estacionar seus veículos no lote de Bam Bam. Bam Bam pediu aos empreiteiros que não fizessem isso, mas eles não pararam, então ele abordou Dick, e a conversa não foi boa. Dick era um big shot, cheio de direitos, lidando com o que ele achava ser um caipira. Para você ter uma ideia, Dick foi uma vez ao restaurante local e pediu a lista de vinhos. Ele era agressivo e desrespeitoso, e isso praticamente definiu o tom para todas as interações futuras. Bam Bam já tinha se cansado. Esses caminhões dos empreiteiros estavam destruindo seu terreno. Então, em um fim de semana, ele construiu uma cerca ao longo da fronteira entre sua casa e a de Dick. Não era uma cerca complicada. Ele apenas conseguiu um amigo com uma perfuradora de postes em seu Bobcat, enterrou os postes e esticou tábuas entre eles. Isso causou muitos problemas com a construção. Não havia espaço para estacionar no amarelo para os empreiteiros sem atrapalhar uns aos outros, e eles não podiam estacionar na entrada, que era larga o suficiente apenas para um veículo de cada vez. Os empreiteiros estavam putos. Eles tinham uma longa caminhada da estrada até o local da construção e tinham que carregar ferramentas e equipamentos para lá e para cá, ou então revezar a entrega de materiais, esperando horas para os carpinteiros terminarem de descarregar a madeira para que os encanadores pudessem descarregar os canos. Dick estava furioso e veio pisando duro até Bam Bam, exigindo que ele desmontasse a cerca. Bam Bam mandou ele ir para o inferno. Então, um dia depois, Bam Bam viu que alguém havia removido parte da cerca e os caminhões dos empreiteiros estavam de volta em seu terreno. Ok, pensou Bam Bam. Vamos jogar. No fim de semana seguinte, Bam Bam irrigou a área onde os empreiteiros estavam estacionando. Irrigou por muito tempo e continuamente. Ele provavelmente teve que pedir uma entrega de água para fazer isso acontecer, pois o poço tinha uma capacidade limitada. Na segunda-feira, o primeiro empreiteiro a chegar desviou da entrada de Dick para passar pela cerca e imediatamente afundou até os eixos na lama.
Eu mencionei que Bambam era dono do posto de gasolina local e conhecia todas as empresas de guincho em um raio de 160 quilômetros. Acontece que todos que eles ligaram estavam ocupados demais para tirar o caminhão, e eles tiveram que ligar para um guincho da cidade, a quase 2 horas de distância. Você pode ver como o relacionamento entre Bambam e Dick se tornou um tanto menos que amigável. O tempo passou e a casa de Dick foi concluída. Era uma configuração de baixa manutenção, com tijolos intertravados sobre o composto, sebes altas separando Dick de Bambam. Eles se mantinham fora do caminho um do outro, mas certamente não eram amigos. Os filhos de Dick vinham no fim de semana e faziam uma festa de vez em quando, mas Bambam aguentava. Um problema que surgiu foi quando Dick decidiu encher a pequena piscina que havia instalado. Isso secou o poço e causou a entrada de areia no equipamento de tratamento de água. Quando Bambam abordou Dick sobre o custo do reparo, por e-mail, Dick basicamente respondeu que era problema de Bambam. O mesmo quando o tanque séptico precisou ser bombeado. Bambam se ofereceu para dividir o custo do bombeamento, e Dick se recusou a dar 1 centavo. Os anos se passaram, e Dick decidiu colocar a casa à venda. Foi então que Bambam fez sua jogada. Ele cortou a água e fechou a tubulação séptica que levava da casa de Dick. Então, ele informou o agente imobiliário do que havia feito. Bem, isso induziu uma tempestade, com certeza. Não havia como Dick vender uma casa que não tinha água, ou qualquer maneira de descartar resíduos. Ele não podia construir um campo séptico em sua propriedade, era muito pequeno. Ele abordou o fazendeiro Frank para comprar um pouco de sua terra, mas foi rejeitado. Sua única opção teria sido instalar um tanque séptico, mas o único lugar para colocá-lo seria bem no meio de seu terreno, e tanques sépticos podem ser aromáticos. Também teria significado remover a piscina enterrada. Dick tentou argumentar no tribunal que tinha direito ao acesso à água do poço e ao campo séptico, mas Bambam venceu, argumentando que Wilma e Fred receberam água e esgoto como cortesia, e que não havia obrigação contratual de fornecer a Dick água do poço ou acesso ao esgoto. Não havia nada na escritura de Wilma e Fred que pudesse ser mantido, e os e-mails de Dick se recusando a pagar pela manutenção de qualquer sistema foram a pá de cal. A propriedade ficou vaga e inutilizável por meses. O preço caiu no chão, e as poucas pessoas que demonstraram interesse na propriedade abordaram Bambam com várias ofertas de dinheiro para restaurar o serviço. Bambam recusou. Nenhuma oferta foi feita a Dick pela casa. Finalmente, Dick recebeu uma oferta de uma corporação numerada. Uma oferta que era cerca de 1/4 do preço pedido. Como está? Com uma declaração de que o comprador estava ciente de que não havia serviço de água ou esgoto para a propriedade. Sem muita escolha, Dick aceitou a oferta. E foi assim que Bambam comprou para si uma bela e moderna casa de campo, por um preço de banana. Ele religou a água e o esgoto em uma tarde e mudou seus móveis pela entrada. Ele alugou sua antiga casa para ganhar dinheiro extra e fez com que a empresa numerada negociasse com ele mesmo um acordo para o uso perpétuo do poço e do esgoto, aumentando assim o valor da casa em um fator de 4. Mais tarde, se ele decidir vendê-la, ele terá um lucro enorme. Bambam agora desfruta de um paraíso no campo e é o rei social da colina em sua cidade. Tudo porque Dick decidiu ser um babaca